Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja a sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos mais uma vez aqui no canal. Com grande alegria acolho você que está aqui conosco, que tem escutado, assistido os nossos vídeos e que tem ajudado esse apostolado. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e nos abençoando. Estamos vivemos na última sexta-feira a festa do Sagrado Coração de Jesus. Ontem celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria, ou seja, um fim de semana extremamente frutuoso para a nossa fé, para a nossa comunhão com Cristo nessas celebrações. Hoje a Igreja volta para o tempo comum, mas nos propõe na segunda leitura um ensinamento precioso através de São Paulo. A segunda leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler aqui com você, nessa nossa breve partilha, o versículo 1 e depois o versículo 13. O versículo 1 diz o seguinte: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. É o que diz São Paulo, a carta de Gálatas, hoje na nossa segunda leitura da liturgia. Meu irmão, quando Cristo na cruz se entregou, e aqui precisamos ter um entendimento claro sobre essa verdade. Cristo se entregou na cruz para nos libertar. Quando Cristo na cruz, assumindo os nossos pecados, se entrega, morre, nos livra do pecado, Ele nos livra de uma escravidão. A escravidão do pecado. O pecado nos escraviza. Faz com que nós percamos a capacidade de decidir por nós mesmos para Deus, de decidir por nós mesmos em ser de Deus, em nos entregar a Deus. O pecado faz com que nós pensamos que só a vida quando estamos de fato vivendo aquela realidade de pecado. Quando Cristo morre na cruz, Ele diz: a vida fora do pecado. Eu te dou a vida fora do pecado. E na verdade é em Cristo, fora do pecado, que se tem a verdadeira vida, porque é a vida da liberdade daqueles que, conhecendo entre a verdade do céu, conhecendo entre a realidade da vida da graça e conhecendo a escravidão do pecado, essas duas realidades com verdade, com clareza, nós somos capazes de discernir entre uma e outra. O pecado nos escraviza porque mente, porque não nos fala a verdade. Ele nos escraviza. Cristo na cruz morre para nos dar a liberdade. Qual é essa liberdade? É a graça de Deus. A graça de Deus de olhar diante de nós, de ter diante de nós a possibilidade de pecar e até às vezes pelas nossas más inclinações e pelas nossas tendências até desejar pecar. Mas conhecendo o que de fato é a vida verdadeira que Cristo nos deu na cruz, eu sou capaz de discernir. Quero, mas não posso. Quero, e é às vezes até bom porque é um prazer momentâneo, carnal, mas eu sei que vai passar e o que eu vou perder é eterno. Então eu decido, como fruto da graça de Deus e também com o meu esforço pelo céu, eu decido por não pecar. Porque Cristo na cruz me libertou para que eu seja livre. E a liberdade só nos é dada em plenitude quando nós somos capazes de conhecer todas as realidades e decidir em qual delas eu quero viver. Quando me é negada a verdade do céu, quando me é negada a verdade da eternidade, e quando, sem o conhecimento dessa verdade, eu decido pelo pecado, essa decisão não é uma decisão clara, não é uma decisão de quem é livre, porque só é livre aquele que conhece a verdade e decide, com a graça de Deus e com a sua própria inteligência, o que vai escolher.
Meu irmão, quando Cristo diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, quando São Paulo diz aos Gálatas que é para a liberdade que Cristo nos libertou, ele diz para nós que Cristo nos revelou o céu, Cristo aqui na terra nos revelou a eternidade, viveu nos dizendo do Pai, nos anunciando o Pai, prometendo o Espírito Santo, quando sobe ao céu, se une ao Pai e derrama sobre nós a graça do Espírito Santo. Temos agora a nossa inteligência iluminada pela fé, temos agora a certeza de que o céu existe e sabemos que o pecado nos tira do céu. Então somos livres para decidir. E somos livres para decidir e fazer a melhor decisão. E aí São Paulo vai nos advertir: portanto, ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Uma vez que eu e você temos a graça do conhecimento da eternidade, da verdade do céu que foi reservado e que foi aberto para nós por Cristo, fiquemos firmes na decisão de lá morar. E não nos entreguemos mais uma vez ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado que nos escraviza e que nos tira aquilo que de fato Cristo nos deu na cruz. No versículo 13 vai dizer, e aqui São Paulo diz com muita clareza para nós cristãos: fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para os prazeres carnais. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas acham que ser livre é fazer o que querem, é satisfazerem os desejos da carne sem nenhum tipo de comprometimento com a verdade da eternidade, com a verdade de fé, com a verdade, sem comprometimento com a alma. Achamos que os prazeres da carne devem nos controlar, nos dominar. Meu irmão, presta atenção. Nós não somos animais, nós somos seres humanos, nós temos inteligência, nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de coordenar os nossos instintos, os nossos desejos. E somos capazes porque a inteligência que temos é fruto da graça de Deus. Uma inteligência iluminada pela graça de Deus entende que a minha carne grita por prazer, mas o prazer desordenado, o prazer que me escraviza, o prazer que me tira a graça de Deus, nada mais é do que uma artimanha de Satanás para fazer com que a minha alma se perca e renuncie à eternidade. Eu e você somos livres por Cristo na cruz. Somos livres para decidir e temos a graça de Deus. A partir do batismo, temos a graça de Deus de ter a inteligência iluminada e entender que os prazeres da carne desordenados, e preciso dizer essa palavra para você, desordenado, porque nós não podemos achar que todo prazer ou que o prazer ordenado é pecado, não. É mentira se eu disser para você que quando você está com fome, você come um prato de comida e aquilo te traz prazer, saciedade, você está pecando? Não. Você passa a pecar quando aquilo se torna uma desordem, quando aquilo se torna o fim último da tua vida, quando você acha que aquele prazer é o fim último da tua vida. E aqui falamos da comida, da bebida, do sexo e de tantas outras coisas. O prazer em si não é pecado, o prazer desordenado causa a escravidão. E a escravidão nos tira a liberdade de decidir pelo céu, pela eternidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu peço hoje em especial que a graça do Espírito que habita em nós pelo batismo ilumine a nossa inteligência e nos faça entender que, como pessoas livres que somos, podemos, devemos e conseguiremos, com a graça de Deus, nos decidir sempre pelo céu, que é a melhor escolha. E não é a melhor escolha só para quando você morrer ou para depois da morte, não. É a melhor escolha aqui na terra, porque é muito bom ser livre. É muito bom ser livre. É muito bom saber que eu tenho desejos e vontades, mas não sou escravos
deles, não sou escrava deles, não. Eu os tenho e ordenadamente eles são bons, mas eles não são senhores da minha vida. O Senhor da minha vida é Cristo, que na cruz morreu e me libertou. Abriu o céu para mim e é para lá que eu quero ir. É lá que eu quero morar. Por isso, como uma pessoa livre, eu decido todos os dias, a todo instante, com luta, com sacrifício, mas numa decisão iluminada pela graça, com a razão iluminada, decido todos os dias pelo céu. Que a Santíssima Virgem e que São José intercedam por mim e por você, para que nós possamos sempre, com a liberdade que Cristo nos deu na cruz, decidirmos sempre pelo céu, pela eternidade. Se você assistiu esse vídeo até agora e quer anunciar àqueles que você ama que eles também são livres para decidirem pelo céu e que essa é a melhor escolha, então compartilhe esse vídeo. Deixe aqui a sua curtida, o seu comentário e vamos juntos evangelizando. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.